Ei, André! Caro amigo Denis, tudo bem? Ótimo! André, a gente vai cantar hoje, é isso? É, impressionante, hein? Maravilhoso! Estamos em sintonia já. Toninha desde cedo. André, hoje você ficaria no banco para o Lucas Lima jogar? Mas nem por decreto. O Luca ali, nossa, não consigo nem falar o nome. Vamos lá? Pode ir, solta aí. Eu sou Denis Antunes e estou aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Denis Antunes se isola. Hoje, o nosso convidado é o responsável por transformar o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, administrador do Belas Artes e secretário de Cultura, André Sturmi. André, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí suas palavras gentis, é um maior prazer. Sempre que dá para falar de cultura, estou à disposição. Muito bacana a sua iniciativa desse programa. Sou fã de você também, do seu trabalho. Então, estamos juntos. Ótimo, E ainda essa André. sintonia aqui de termos posto a camisa parecida, né? Verdade. Para você que nos ouve, estamos, eu e André, praticamente com a mesma camisa xadrez azul. Exatamente. André, vamos começar pelo começo. Você se cansa de falar sobre a forma como você revolucionou o MIS em São Paulo? De jeito nenhum, né? E não é por falta de modéstia, é porque foi tão bacana, foi uma experiência tão incrível de entrar num museu que estava completamente esquecido na cidade de São Paulo, que as pessoas nem sabiam que existia mais. Tenho o maior respeito pelo trabalho que era feito lá, mas era um trabalho do gueto, né? E o museu na Avenida Europa, eu lembro quando eu aceitei ir para lá, meus amigos da cultura diziam que eu estava louco, porque lá não tem metrô, é difícil chegar. Eu sou sócio do Clube Paulistano, que fica a 300 metros do MIS. Eu jogo futebol lá todo sábado de manhã, uma turma de anos. E aí um dia eu cheguei e falei, vou trabalhar no MIS. As pessoas me perguntaram onde era. Imagina. E saí de lá, era o museu mais popular do Brasil, né? Talvez o equipamento de cultura mais popular do Brasil. Então, e não foi de maneira populista, não foi fazendo coisas óbvias, foi fazendo uma programação de qualidade, porém que se comunicava com o público. Eu fico muito insatisfeito quando eu ouço, na época eu participei de várias reuniões de diretores de museu e era curioso ver as pessoas torcendo o nariz para exposições que levavam gente no museu, como se isso fosse equivocado, né? Sim, então, sim. E uma equipe muito legal, motivada, trabalhando firme. Para quem eventualmente não acompanhou, né? Quando eu cheguei no museu em 2011, junho de 2011, o museu tinha recebido em 2010 55 mil pessoas. Em 2014 foram 600 mil. Em 2015 e 2016, 400 mil. Então, e ficou. Depois eu saí, 17 a programação, modéstia à parte, eu tinha deixado, ajudei muito ainda, mesmo por carinho, né? Mantivemos quase esse número. Então, assim, mas o mais importante, eu gosto de contar duas coisas. Sei lá, 2, 3 meses depois que eu estava no MIS, eu moro nos Jardins. Estava chovendo, eu fui pegar um táxi na Lorena e falei para o moço, por favor, o MIS, o cara falou, não sei o que é isso. Museu da Imagem do Som, não sei onde fica. Na Lorena, o taxista não conhecia o Museu da Imagem do Som. Aí eu dei o endereço. Isso foi em 2011. Em 2014, eu peguei um ônibus lá no centro, na Rua Augusta, ali onde a rua chama Martins Fontes. Aí o ônibus, aqueles ônibus que sobem e descem. Quando o ônibus cruzou Avenida Brasil, o cobrador virou para trás e falou assim, próxima parada, MIS. Ou seja, tinha virado o nome da parada para o cobrador de ônibus. Então, isso não tem preço, né? Você transformar um equipamento cultural completamente esquecido num lugar que é referência para o cobrador de ônibus e para a cidade. Uma exposição como a do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente fez uma pesquisa que, de novo, não foi uma pesquisa Datafolha, foi uma pesquisa que a gente fazia para quem queria responder. Claro. Mais de 30% das pessoas nunca tinham ido a um museu na vida, não é ao MIS. Então, assim, né? Quanto que vale isso? Não tem preço. Sim. Então, foi muito bacana ter criado esse espaço, ter criado esse interesse das pessoas por museu, por programações diferentes. Né? A gente nunca fez exposições óbvias, a gente nunca fez programações óbvias. E a gente, de certa maneira, mudou um pouco o patamar de exposição em São Paulo. Sim, completamente, completamente. André, indo nesse lugar aí,
Eu lembro que existia eu acho que existe até hoje, essa dificuldade das pessoas de unirem o erudito do popular. Você, na época, claro, com o Rá-Tim-Bum, com o Castelo Rá-Tim-Bum, com Stanley Kubrick, Tim Burton, enfim, muitas coisas ali que fizeram com que o MIS se tornasse um objeto popular, um museu popular. Você sentiu alguma represália do movimento artístico ou dessa camada intelectualizada de você popularizar o museu? Ou seja, como diretor do museu, você se tornou de alguma forma refém dessa falta de popularidade dos museus? Enfim, existia alguma dificuldade nesse sentido? É chato falar isso, né? Mas enfim, muita, né? Muita, sim. É claro que a sociedade reconhecia nosso trabalho, a maior parte dos meios de comunicação reconhecia, o MIS, né, vivia aparecendo. Mas, para você ter uma ideia, a própria Secretaria de Estado da Cultura, que devia ser o maior celebrante do sucesso do MIS, detestava, desprezava. Todo ano eles faziam um prêmio para os museus do Estado, ou melhor museu, de acordo com critérios que eu desconheço, porque nós nunca ganhamos. O nosso relatório anual foi aprovado com ressalvas 2 vezes, sendo que o MIS, claro, o Catavento é considerado um museu também. Então, assim, o Catavento é uma coisa também que eu considero extraordinária, embora ele não é bem um museu, mas tudo bem. Se você tirasse o Catavento, o MIS sozinho fazia a soma de público de todos os outros museus do governo do estado. Todos. E a gente era aprovado com ressalva, e museus, que eu não vou dizer o nome, que as pessoas nem sabem que existem, que ninguém frequenta, eram aprovados com sucesso e recebiam prêmios. Por quê? Porque eles faziam exposições que ninguém ia, porque eles faziam planejamento estratégico, porque eles discutiam a extroversão do acervo. Enfim, coisas que são elitistas, egoístas, intelectualoides e equivocadas, porque não tem cabimento um espaço, um equipamento público, ficar às moscas, porque meia dúzia de pessoas acham que aquilo é importante. Eu acho isso fim da picada. E, de novo, é muito fácil dizer que Stanley Kubrick é blockbuster. Desculpa, na fila da exposição, 70% das pessoas tinham menos de 30 anos. Nenhuma delas viu Kubrick no cinema. Outra coisa, qual é o ET do Stanley Kubrick? Qual é o Tubarão do Stanley Kubrick? Imagina, dizer que Stanley Kubrick é blockbuster é fácil depois que a exposição é um sucesso. Castelo Rá-Tim-Bum, durante meses eu ouvi as pessoas dizerem que eu estava louco. Que Castelo Rá-Tim-Bum era velho, antigo, não tinha efeito especial, não era digital, que as crianças de hoje não viam, não iam gostar. Aí depois que virou um sucesso Castelo Rá-Tim-Bum, todo mundo dizia que, claro, óbvio. Mas eu ouvi de muita gente, a própria TV Cultura, quando eu fui negociar, me disse, a gente cede, mas olha, a gente não põe um centavo, hein? A gente não quer ter envolvimento, porque isso aí não sei não, entendeu? Então, outra coisa, nós nunca ganhamos um prêmio. A nossa gestão, e quando eu digo nossa gestão, não digo o André Strum, pessoa física. Nós nunca ganhamos um prêmio na cidade de São Paulo. A PCA premia todos os anos, lá um monte de gente. O MIS nunca ganhou, nem como MIS, nem como espaço cultural. Nós nunca ganhamos prêmio governador do estado. Todos os prêmios que tem em São Paulo nunca premiaram o MIS. Está aí a prova da inveja e de como o sucesso incomoda e dessa visão equivocada, elitista, de que exposição boa é exposição vazia, né? É muito triste isso. André, aqui no programa a gente possui alguns quadros. E eu te ofereço o primeiro, que o nome por si só já é bastante significativo. Análise de texto. Eu escolhi previamente alguns textos. Eu quero ler estes textos para você e você faz aí uma breve análise, o que te vem na cabeça. Fechado? Claro. Bora lá. André, a primeira frase, abre aspas. O cérebro é o meu segundo órgão favorito. Fecha aspas. Esta frase é do diretor americano Woody Allen. André, analisa. Bom, a gente sabe que o Woody Allen é um homem que gosta muito das mulheres, né? Sim. Então, acho que fica evidente qual é o primeiro órgão dele, mais importante. Vamos para a segunda frase, André. Abre aspas. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Fecha aspas. Esta frase é do escritor, dramaturgo e torcedor do Fluminense, Nelson Rodrigues. André, é com você. Olha, sobre isso eu posso dar 2 exemplos. Eu jogo futebol todos os sábados, é uma quadra de 5 contra 5, e eu organizo, separo os times, e eu não sei se você tem o hábito de jogar futebol, né? Jogar futebol é algo
que tem muito mais do que saúde física, é saúde mental. E quando homens que se conhecem jogam bola, eu tenho uma frase famosa. Uma vez o nosso time, o jogador do meu time sofreu uma falta e ele disse, não, pode continuar jogando. Eu falei, que história é essa? Quer fazer amigo? Vai para a piscina. Aqui eu estou para ganhar. Futebol é para ganhar, não é verdade? E isso se reproduz em todas as outras coisas. E a segunda é uma frase do Filipão. Depois que ele foi campeão pelo Palmeiras, da Libertadores, vice-campeão do mundo, ele foi treinar no Japão. Sim. E aí, ele ficou lá, sei lá, 1 ano e voltou. Mas como assim? Você ganhava um caminhão de dinheiro? Porra, o time perdia, a gente ia pro ônibus, os jogadores ficavam tudo cantando. Pô, quando eu perco, eu tô com raiva. Quero brigar, quero chorar. Não dava para aquele esquema japonês. Ótimo. Mas eu acho que ele optou por uma briga grande, aceitando o Cruzeiro de novo, né? Nossa Senhora, essa... é porque ele já... Acho que ele já está resolvido na vida. Talvez sim, talvez sim. André, a terceira e última... Deixa eu completar aqui, claro. Sem querer. Eu acho que aí tem um outro lado, que é o lado da cultura, que também eu acho brilhante, né? Que só podia ser Nelson Rodrigues para falar isso. E que hoje a gente vive esse puritanismo exacerbado, né? O puritanismo como poucas vezes a gente viveu na história da humanidade, que quer ficar punindo obras de arte em função do comportamento dos seus artistas, né? Então, querem proibir filmes do Woody Allen, querem proibir filmes do Roman Polanski, querem proibir obras do Monteiro Lobato, querem reescrever obras, o que para mim é de uma indecência total, né? Total. Então, acho que o Nelson Rodrigues fala disso, né? A obra de arte é uma coisa, o artista é outra. A gente pode, eventualmente, prender o artista porque ele cometeu um delito, mas isso não descaracteriza a obra dele, que pode ser genial, né? Essa é uma ótima discussão. Ótima discussão. André, seguindo o barco, a nossa terceira e última frase. Abre aspas. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Fecha aspas. Maquiavel, André, analisa. Bom, esse é o maior professor de política, né? E isso aí a gente vê o tempo todo, né? Tem um outro pensador que fala que é impossível fazer uma revolução sem os radicais, mas depois é impossível governar com eles. O melhor exemplo é Fidel Castro e Che Guevara, né? O Che Guevara foi fundamental para fazer a revolução, mas depois que Fidel Castro tomou o poder, ele mandou Che Guevara para longe, porque não dava para ficar lá. É um pouco isso, né? Eu não estou dizendo que é certo, nem que eu concordo, isso é absolutamente cínico e imoral, né? Não é nem amoral, é imoral, mas a gente vê na política isso com muita frequência, né? A aliança de oportunidade e que depois de alcançado o objetivo não necessariamente se sustenta, né? Sim. Ótimo. André, indo para essa gaveta aí, já que você puxou, você se arrepende de maneira muito prática, objetiva e honesta de ter aceitado a Secretaria da Cultura de São Paulo? De jeito nenhum. Foi uma experiência absolutamente incrível. É claro que teve momentos assustadores, teve momentos muito desgastantes. Eu não tinha cabelo branco, já tenho vários, engordei, passei por situações horríveis. Mas, de outro lado, eu pude conhecer a cidade de São Paulo, né? Porque eu fui conhecer todos os equipamentos. Eu fui o único secretário da Cultura da história que foi em todos os equipamentos. As pessoas não sabem, a prefeitura tem mais de 100 equipamentos, 54 bibliotecas, casas de cultura, teatro. Eu fui em todos. E, ao ir em todos, eu conheci não só os equipamentos, mas a cidade, né? Os bairros diferentes, como a gente não tem ideia do que é São Paulo, a gente acha que periferia é pobre, enfim, não vou me estender nisso. Eu conheci artistas, eu conheci pessoas, eu pude realizar, também, de novo, sem falsa modéstia, não vou listar aqui, programas incríveis. A pessoa que entrou no meu lugar depois de mim, por problemas que eu não sei quais ele tem comigo, ele tentou desfazer as coisas que eu fiz, embora é a mesma gestão, mesmo prefeito, mas mesmo assim não conseguiu. Várias das realizações permanecem e estão aí. E não é porque são minhas, ninguém sabe que é meu, é para a cidade, são para as pessoas. E também foi importante porque eu pude sentir na pele essa violência e covardia das pessoas que se dizem democratas, que se dizem preocupadas com as questões de gênero, preocupadas com a democracia, preocupadas com o obscurantismo, que são selvagens, absolutamente autoritárias, que só pensam nos seus próprios interesses. O melhor exemplo, ou melhor, o pior exemplo, chama-se Cooperativa Paulista de Teatro e o fomento ao teatro, que eu tentei tornar democrático e eu fui acusado pela imprensa mancomunada com essas pessoas e por essas pessoas em manifestações diversas de ser antidemocrático. O último fomento ao teatro, feito pela
gestão que me sucedeu, 100% dos projetos aprovados são ligados à Cooperativa Paulista de Teatro. Isso é democracia, né? Então, é muito lamentável ver isso. Mas, de outro lado, foi um aprendizado. Foi um aprendizado ver a diferença entre o discurso e a forma, aprender como isso funciona. E eu posso, agora, não só avaliar certas coisas que eu leio muito melhor, como também posso falar para as pessoas que se interessam de ter essas funções, para os perigos que elas podem correr e como elas podem se proteger, né? André, vamos para o segundo quadro do programa. O segundo quadro, André, eu vou te fazer uma série de provocações e você me responde aquela que também te vier à cabeça, o nosso famoso ping-pong. Perguntas toscas para respostas sinceras. Fechado? Estou ficando com medo, mas vamos lá. Não, tá tudo bem, André, tá tudo certo. André, você abre o jornal, você lê primeiro o caderno de cultura ou o caderno de esportes? De cultura. Truffaut ou Kubrick, André? Kubrick. Público ou privado? É difícil, né? Mas privado. Você prefere ganhar de novo a Libertadores ou o Mundial? Ao Mundial. Cinema ou futebol? Difícil, né? Porque são minhas duas paixões, né? Então, se for para assistir cinema, se for para jogar, é futebol. Perfeito. São Paulo é? A cidade mais incrível que eu conheço. Só durmo quando? Tá sono. Terapia ou boteco com os brother, André? Na verdade, futebol com os brothers. Mas o boteco também. Ótimo. E para finalizar, eu sou? Uma pessoa que olha para trás e fica feliz com o que fez. Ótimo, André. Olha aí, André, nem doeu, tá vendo? Foi tranquilo. Foi tranquilo. André, existe alguma ambição tua no poder público, na administração pública? Ou seja, existe algum tipo de ambição? E não é nenhuma ambição só política. Existe uma ambição pessoal, existe um desejo, um querer, uma vontade de fazer coisas no público ainda? Com certeza. Eu não tenho nenhuma ambição política. Te falo com a maior tranquilidade. Se eu quisesse ter saído candidato a vereador esse ano, por exemplo, eu tinha partido para escolher, né? Uhum. E eu tenho certeza que eu teria uma votação expressiva, né? A visibilidade que eu ganhei no MIS e depois na Secretaria da Cultura é uma coisa impressionante. Então, poderia facilmente, não sei se eu me elegeria, porque é uma eleição muito estranha essa, mas eu não ia fazer feio, então, absolutamente não tenho. Agora, eu tenho esse vírus da coisa pública, da realização das coisas públicas, né? E veja, o MIS foi um trabalho público e, de certa maneira, o próprio Belas Artes, embora ele seja privado, ele é público, no sentido de que o que a gente faz lá é oferecer o que os outros não fazem. Se fosse apenas potencializar lucro, a gente passava Harry Potter numa sala, Vingadores na outra. O Belas Artes foi o único cinema do Brasil que não passou Vingadores. Eu ouvi um elogio do vice-presidente da Disney, quando me conheceu e falou: você é o cara que não passou Vingadores. Elogio, ele não falou criticando, ele falou impressionado. Então, de novo, não estou querendo, mas assim, eu tenho muito tesão de desafios. Você falou uma coisa no começo, que é a dicotomia entre o popular e o sofisticado, né? Uhum. E que é o meu trabalho a vida toda, que é não tem, né? Você pode fazer algo sofisticado que alcance a população, né? Eu já fiz isso quando eu estive na Secretaria de Estado e a gente já fez no MIS inúmeras vezes. Por exemplo, você levar uma orquestra para tocar onde as pessoas nunca ouviram. Agora, não adianta você levar uma orquestra e falar para o cara tocar Arnold Schoenberg, porque você acha legal Arnold Schoenberg. Claro que as pessoas vão ficar entediadas e vão embora. Agora, experimenta tocar a Ode e a Alegria da Nona Sinfonia de Beethoven. Você pode tocar isso entre os índios isolados. Eles vão bater o dedinho, entendeu? Você toca lá o concerto número 19 de Mozart, em qualquer lugar do mundo. Com 2 minutos as pessoas estão batendo o dedinho, né? Acompanhando. Esses caras inventaram música chicletes. Toca as 4 estações. Estou falando aqui de música bem sofisticada. Imagina se a gente falar de outros artistas de música, vamos chamar popular, né? Ou de literatura, ou de cinema. É isso, né? Não adianta querer passar filme iraniano no sertão. Mas tenho certeza que você passar Amélie Poulain, neguinho vai ficar maravilhado. Então, o desafio é esse, é você construir algo que a pessoa nunca viu de um jeito que ela consiga interagir. E aí ela vai escolher e formar o gosto dela. Não quer dizer que o que eu gosto é melhor, quer dizer que o que eu levo é diferente. Esse é o desafio. André, você foi o gestor da cultura em São Paulo quando começaram a
a pingar esses movimentos políticos fortes da polarização de um caminho e de outro caminho. Existe algum respingo ainda hoje? Ou seja, você detém algum tipo de medo em andar na rua por conta dessa coisa? Existe algum tipo de freio que você faz na tua vida pessoal por conta dessa gestão pública? E se você não tem medo ainda mais dessa polarização das pessoas, algum tipo de boicote, algum tipo de que o coletivo possa supostamente te agredir e te levar por um caminho, por lugares que não sejam tão confortáveis? Você não teve medo e ainda não tem? Assim, a minha vida privada, eu mantenho no anonimato, né? Você nunca viu no meu Facebook, no meu Instagram, foto da minha família. Não faço de maneira nenhuma, justamente por isso, para eu poder ter autonomia e eu ser o meu para-raio de mim mesmo. Sim. No período da secretaria, eu andava com segurança. Uhum. Só tinham 2 secretários que andavam com segurança. Eu e o das privatizações, para você ter uma ideia. Uhum. Nem o da educação, nem o da fazenda, que importava. Né? Assim, o secretário da fazenda congelava o dinheiro da Secretaria da Cultura e eu que era ofendido e cercado na rua. Uhum. É um total e absurdo situação. Então, naquele período, eu fui ameaçado de morte, eu tive que sair em carro de polícia várias vezes. Tem um episódio na Câmara Municipal que uma moça diz, eu quero um revólver para dar um tiro nele. Né? E essas pessoas se dizem progressistas, se dizem assim, é um contrassenso total. Depois que eu saí da secretaria, eu evito assim alguns eventos, porque eu sei que eu vou encontrar esse tipo de gente e não estou afim de perder meu tempo, de ficar vendo cara feia. Não acho que ninguém vai me agredir, porque se vier me agredir, eu sou grande o suficiente para me defender. Né? Quando eu era secretário, não podia agredir de volta, você tem que manter... Sem contar que às vezes eram, que nem foi na Câmara Municipal, eram mais de 100 pessoas correndo atrás. Para você ter uma ideia, a polícia correu junto comigo na Câmara Municipal. Tá no Facebook dos caras. Eles põem orgulhosos lá que fizeram isso. Depois, eu não acho que isso vai acontecer, mas tem uma cara feia, né? Tem um preconceito, De novo, são pessoas que dizem ser democratas, que dizem ser defensoras da diversidade e que são violentas, autoritárias, que não toleram o diálogo, pura e simplesmente, né? E eu acho, eu já escrevi, e para mim, o valor mais importante da civilização é a liberdade. É a liberdade que vai garantir a igualdade, é a liberdade que vai garantir a fraternidade, é a liberdade que vai garantir a civilização. Sem liberdade, não adianta vir com papinho que depois vem a liberdade. Não existe. Liberdade é a pessoa poder pensar o que ela quiser. A coisa mais hedionda que ela quiser, ela pode pensar. É direito da pessoa pensar, por mais que você possa achar bizarro. Claro que ela não pode fazer. Fazer tem lei. O que está na lei não pode não ser feito. Agora, pensar, a pessoa pode pensar e manifestar a opinião que ela quiser. Essa é a minha maneira de ver. Não é a maneira de ver dessas pessoas. Me desculpa, estou fazendo longo, uma resposta poderia ser mais curta. Eu ando de ônibus, eu ando a pé, ando de carro de aplicativo, nem tenho carro mais. Então, não me preocupo. Até porque eu tenho total e absoluta consciência tranquila de que tudo que eu fiz foi absolutamente no interesse público. Tudo. Tanto é que eu não tenho nenhum processo, tanto é que inúmeras pessoas que me atacavam hoje me telefonam, me mandam mensagem dizendo que eu faço falta na secretaria. Tem uma frase, talvez ela simplifique muito. As ideias devem brigar sempre, as pessoas jamais, né? As pessoas Exatamente, jamais. exatamente. André, hoje, você ficaria no banco para o Lucas Lima jogar? Mas nem por decreto. O Lucas Lima, nossa, não consigo nem falar o nome. Nossa, ele é para mim tudo que eu mais odeio no futebol, né? É um cara preguiçoso, egoísta, pilantra, enfim. E já era no Santos, né? Não sei como é que o Palmeiras comprou esse cara. É uma loucura. E parece que o salário dele não é dos mais baixos do elenco, hein, André? Não, ele é o maior salário do elenco. É inacreditável. Não, na boa. Se eu jogasse no Palmeiras e o cara me deixasse no banco, eu levantava e ia embora. Mas não há possibilidades. Eu, com os meus 54 anos, barriguinha, jogo mais que o Lucas Lima. Perfeito. André, vamos para o terceiro e último quadro desse programa. Eu novamente vou te provocar, mas fique tranquilo que vai ficar tudo bem. Eu quero só que você me responda com 2 palavras, ou sim ou não. Perfeito? Ok. André, eu já quis ser ator. Não. Voltaria para a secretaria? Não. O Palmeiras tem Mundial? Sim.
A política está em tudo? Sim. Perfeito. André, para a gente finalizar o nosso papo, você que está nos assistindo no YouTube, dê o seu like aí que é importante. Você que nos ouve pelo Spotify, nos siga por aqui, Denis Antunes Cisola, porque a gente sempre tem o prazer de compartilhar momentos com pessoas legais. André, a última coisa que eu te digo é obrigado por ter aceitado conversar comigo mais uma vez. Queria passar horas conversando sobre futebol com você, embora eu seja corintiano, embora tenhamos ideias diferentes. Elas, repito, sim, podem duelar. Se você tivesse, André, a possibilidade de abrir o teu microfone para estas 8 bilhões de pessoas, vamos fazer um jogo aqui infantil, no bom sentido. Se essas pessoas pudessem te ouvir, o que você diria para elas, André? Olha, eu vou fazer 2 comentários primeiro sobre o seu comentário. Primeiro, que quando eu jogo Corinthians contra outros times, eu até torço. O meu problema é com o São Paulo. Olha aí! Segunda coisa é que eu acho ótimo pensar diferente. No MIS, por exemplo, e na secretaria, eu tinha uma equipe de programação e todas elas pensavam diferente de mim. E a gente fazia longas reuniões para discutir as coisas. É claro que no limite, por ser o chefe, eu posso ter a palavra final. Mas eu adoro poder conversar com pessoas que pensam diferente de mim, que estão a fim de debater ideias. E acho que isso talvez fosse a minha proposta para as pessoas aqui, né? É que as pessoas tenham prazer em debater, né? Tenham prazer, mesmo que não seja para convencer ou ser convencido, mas pelo prazer de debater. Pensa como era na Grécia, não é? Todo mundo adora falar da Grécia Antiga, da Grécia Clássica. O que eram aqueles encontros, se não o debate? O debate. Sócrates não afirmava, fazia perguntas. Está aí a questão, né? Eu acho que esse seria a grande melhoria que a gente podia fazer nos dias de hoje, é parar de odiar o outro, porque ele pensa diferente, né? Eu acho que é a pior coisa que a gente vive hoje. André, eu te agradeço, meu irmão, mesmo. Foi ótimo trocar contigo. Pela primeira vez que a gente tem a oportunidade, embora a gente já se conheça há algum tempo, que a gente trocou de maneira direta. E gostaria mais de conversar contigo sobre futebol e sobre essa necessidade que a gente tem de colocar pontos diferentes e ainda assim beber depois de ter discutido todos eles. Espero te encontrar pessoalmente para que a gente possa fazer isso de maneira mais verídica e real. Obrigado, André. Obrigado mesmo pelo papo. Agradeço o seu convite, agradeço a excelente entrevista, generosa, sorridente. E também espero que a gente possa aí se encontrar num bar, tomar umas e falar das diferenças. Já que você falou que pensa diferente em várias coisas, vou adorar saber quais são e debater com você. Ótimo. Pelo menos as ideias, né, André? Porque o nosso figurino tá hoje batendo. ficou igual, tá batendo. André, obrigado, viu? Abração para você. Valeu, até mais. Tchau.